Hello, everyone. My name is Jean-Guy de Gabriac. I am the founder of the World Wellness Weekend, and I congratulate you for taking time for yourselves. It is time for you. It's wellness o'clock. Time to enjoy good moments with your friends, with your families, with your colleagues. Time to sleep more, to eat better, to be more active, to be more mindful, and also to have purpose in life. With the World Cleanup Day on the 20th of September, with the International Day of Peace on the 21st, and with the equinox on September 22nd. Thank you so very much for participating in one of the venues in 155 countries. 9,500 venues are participating in more than 2,800 cities. I wish you, all of you, a wonderful World Wellness Weekend here from Tokyo in Japan and everywhere in the world, from sunrise in Fiji to sunset in Hawaii. You are the future of this planet by taking care of yourselves and being people of influence. Not influencers, but well-fluencers. Enjoy! Olá a todos, bem-vindos à Slow Talk Summit, este grande evento que vem celebrar o World Wellness Weekend, este grande evento que está a decorrer este fim de semana em mais de 60 países, 9.800 locais que aderiram e eventos que estão a acontecer em simultâneo. O Slow Talk Summit é o evento que trazemos para oferecer à nossa comunidade em consciencialização das práticas de bem-estar e felicidade. Hoje vamos abordar temas super importantes como a longevidade, a menopausa, a nutrição, a saúde mental e a espiritualidade. Vamos começar com o painel da longevidade e temos como especiais convidados aqui o Dr. Manuel Pinto Coelho, o Dr. Hugo Madeira, a Dra. Marta Amorim e a Teresa Rebelo Pinto, que nos vai falar de sono, muito importante, muito importante. Mas vamos começar aqui com o Dr. Manuel Pinto Coelho. Muito obrigada aqui pela sua presença, Manel. Muito obrigado eu por terem lembrado de mim, muito obrigado eu, sinto-me honrado de ser incluído no meio desse painel de pessoas ilustres. Eu disse que não tenho prazer em agradecer a doutora Marta, a geneticista, minha colega, e da colega também, diria, a penalização de não estar presente fisicamente e estar aqui por circunstâncias da organização da minha vida já há algum tempo aqui no Algarve. Mas então, quer dizer que estou muito feliz por poder dizer, enfim, à discussão, duas ou três ideias que tenho acompanhado ao longo destes últimos tempos e que, já com um painel tão grande, um auditório tão grande, por 60 países, conforme a Marta disse, a Bárbara disse, a questão... 160 países. A questão que põe é isto que nós estamos a dizer ser traduzido noutras línguas. Ninguém vai perceber nada do que a gente está para aqui a dizer. Vamos, nós pomos as legendas. Então não vamos perceber nada, estamos um pouco mais tranquilos, posso ser algumas das netas que não vão entender. Mas enfim, vamos ver, o que é que eu poderia lançar assim, que pudesse oferecer alguma discussão, alguma reflexão? É essencialmente duas coisas. A primeira, faz-me muita confusão como é que o modelo biomédico presente desde 1910, como se sabe, e imposto haver um Self-Reflection Report, em 1910, de até agora não ter sido alvo de qualquer discussão. Houve uma conferência, um simpósio, nada deste género que está a acontecer agora, que pusesse em causa esse mesmo modelo, que ainda hoje, de uma forma totalmente acrítica, nos assiste, não é? Modelo virado, modelo biomédico, portanto, virado para o centro-invasor, não é? Uma linguagem de agricultor muito mais virada para a semente do que para o sol que recebe essa semente. Esse modelo biomédico é um modelo presente, com o Madeira, meu querido amigo, e qualquer outro médico, seja Marta Amorim, geneticista, ou qualquer outro colega que nos ouça, ou profissional de saúde, sabe que é verdade, o modelo está demasiado voltado para o agente agressor e totalmente carenciado de olhar para aquilo que mais deveria importar, que era o terreno que serve o agente agressor. Não é?
tal história, tal figura de estilo, a semente e o solo. Tudo voltado para a semente, todas as estratégias viradas para a semente e praticamente muito poucas viradas para o solo que recebe a semente. É um modelo que nos tem assistido desde 1910, na altura do tal Flexible Report, e que ao fim de 120 anos, estamos em 2025, não foi posto em causa, não foi reajustado à realidade presente. Já na altura a realidade era esta, mas passados 110 anos, e que está a ver se faz de facto sentido estar toda a gente centrada realmente na semente, seja a semente qual for. Seja ela qual for, seja vírus, seja bactéria, seja até a célula que se torna mais atípica e que resolve começar a incomodar os seus hospedeiros, seja o que for, e ninguém realmente reflete sobre quais são as medidas para fazer com que o terreno não aceite a semente que lá possa. Como sabe, utilizando aquela expressão que eu dei há pouco, mas de ser agricultor ou lavrador para perceber que a semente importa mais que o solo. Faz-me confusão, principalmente desde março de 2020, quando entrou o Covid na vida das pessoas, não só em Portugal como no mundo inteiro, todas as atenções estarem postas nas estratégias de obstaculizar a entrada da semente, naquela circunstância Covid, e ninguém refletir, ninguém ter perdido minuto que fosse, falando da forma de estruturar melhor o hospedeiro, de preparar melhor o hospedeiro, de trabalhar melhor, equipar melhor o sistema imunitário do hospedeiro, em ordem que a semente fosse menos deletéria e causasse menos problemas. A minha intervenção, aquilo que mais interessante poderá ser, deste ponto de vista, para participar e para entrar neste simpósio, para ver alguma coisa que possa aproveitar, é chamar a atenção para isso. Que se não faz sentido regressarmos um pouco antes de 1910, na altura em que a medicina e o ensino da medicina nos Estados Unidos era feito essencialmente com disciplinas que foram praticamente erradicadas, os seus mentores, os pessoas que lecionavam essas disciplinas foram perseguidos, os estabelecimentos de ensino encerrados, que eram disciplinas voltadas para o hospedeiro, para a mente, para o espírito, a fitoterapia, a nutriterapia, a osteopatia, a quiropraxia, a homeopatia, que eram tudo ciências que se debruçavam sobre o hospedeiro, foram praticamente erradicadas. Quem sabe, quem tentar ensinar alguma coisa da sua experiência, viu a sua vida bem complicada a partir desse momento, e o modelo biomédico instituído ao abrigo tal Flexible Report da equipa do Sr. John Rockefeller, que quis rentabilizar ao máximo os produtos do petróleo, e então e conseguiu, com um brilhantismo, 120 anos depois, continua tudo na mesma, e não ter havido ainda qualquer reflexão sobre este assunto. É verdade, Manel. Manel, diga-me só uma coisa. É aquilo que eu parece que posso dizer, que posso suscitar em mais alguma discussão, de coisas que não se tem também já ouvido falar muitas vezes. O problema nestas circunstâncias é dizer qualquer coisa, não digo de novo, mas qualquer coisa que não seja assim já muito debatida, porque o problema nestas discussões é poder ser cansativo e falar sobre assuntos que já estão mais pensados e discutidos. Este é um assunto que, no meu modesto ponto de vista, não está suficientemente ainda esclarecido e debatido, e então era este desafio que eu fazia ao painel presente e àqueles que poderão estar a ouvir-nos e que virão então depois, para pensar de algum modo sobre este assunto. Bárbara. Manel, acha que a medicina atual tem-se focado mais na prevenção ou no tratamento? Não, isso diria eu. A medicina atual tem-se dedicado, diria, em exclusividade, quase em exclusividade, ao tratamento. Portanto, é a medicina que tenta obstaculizar a semente, que não perde tempo a trabalhar no solo que recebe a semente. A medicina que trata da saúde é a medicina que se preocupa mais com o solo que recebe a semente. A medicina que trata mais da doença é a medicina que se preocupa mais com a semente que tenta pousar no solo. Os antibióticos, as vacinas, todas as estratégias que tentam obstaculizar realmente a entrada da semente no solo são estratégias que tratam, que visam mais a doença do que a saúde. A ideia é evitar a doença e, como tal, dever-se a trabalhar mais e dever-se a equacionar mais, pensar melhor e estratégias que consigam estabelecer o hospedeiro em ordem a sobreviver
aos micro-organismos e as situações que queiram invadir, sejam elas quais forem. A medicina, como a Lara sabe muito bem, e o Madeira e toda a gente que aqui está e vai participar neste simpósio, sabe, o curso de medicina, os programas académicos, os cursos de medicina não têm cadeira nenhuma de nutrição, para dar um exemplo, de forma totalmente hipócrita, por isso é que se chama o juramento hipócrita, de forma totalmente hipócrita. Quer-se fazer o juramento hipócrita, mostra que a pessoa é licenciada em medicina, e adora aquele momento, e sonha com aquele momento, e depois sou o melhor fato, e convida a família, os amigos, o lugar que estão, os fotógrafos, para assistir no momento, e para ninguém liga nenhuma aquilo que o homem ensinava, que o alimento é o nosso principal remédio, quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças, temos dentro de nós tudo quanto precisamos, todas as doenças é tudo no intestino, e aquela mais fantástica para mim, que serve para toda a gente, profissional de saúde ou não, que é primo não nosso, é primeiro não fazer o dano, portanto, primeiro não aceitar aquilo que molesta o nosso organismo. Ora, o curso de medicina não ensina nada disto. Os 6 anos de programa académico, não há uma cadeira que nos olhe para estas questões. Por isso é que eu chamo o juramento hipócrita, portanto, já que a pessoa tão bem põe Hipócrates nos picos, onde o homem merece estar, então já agora, se liga a uma coisa àquilo que o homem nos ensinou, repare-se, há 460 anos antes de Cristo, há 2500 anos, para se imaginar bem o gênio que o homem era, de facto, perfeitamente visionário, mas passados 2500 anos, fantástico, juramento hipócrita, e para ninguém diga nenhuma aquilo que o homem ensinou. Portanto, respondendo à sua pergunta, se eu acho que a medicina se preocupa mais com a saúde do que com a doença, não. E para mim, o Ministério da Saúde vive-se a chamar mais Ministério da Doença, porque uma coisa que o Ministério da Saúde não faz é tratar da saúde, evitando que a pessoa fique doente. E como é que podemos aplicar os princípios da longevidade de uma forma acessível ao público em geral, independentemente das condições socioeconómicas? De que forma é que as pessoas podem cuidar da longevidade delas? É explicar às pessoas que para ter saúde não precisam ter dinheiro, precisam ter informação. É de ter alguma capacidade de filtro, em ordem a filtrar a informação que se vê, os conhecimentos que se vê, e não nos aceitar de uma forma crítica, muitas das vezes irracional, entendendo que realmente para melhorar a sua saúde, para chegar em novos abrigos, independentemente de ter os bolsos mais pesados ou menos pesados, tem que trabalhar bem o seu estilo de vida, tem que reestruturar o seu estilo de vida, porque é através do estilo de vida que a pessoa equipa melhor, não só o seu sistema imunitário, como propriamente para a sua própria saúde mental, como sabemos todos. Toda a saúde começa por ser física, depois vem a mental, a espiritual e a social. Só com este conceito de saúde, entre aspas, é que a pessoa se pode considerar saudável. Mas, portanto, pondo o target, o alvo, no estilo de vida. Começa pela saúde oral, o Madeira aí, que sabe melhor que ninguém que é assim, tudo quanto a gente mete pela boca fica para cá abaixo, mas entra na boca, se não houver uma boa microbiota, se não tivermos as bactérias corretas, a gente começa logo aí a coisa a correr mal. Ou seja, olhar para o corpo, para as defesas, para o sistema imunitário, relevando a importância gigante que tem. A microbiota, como está, 99% dos nossos genes pertencem às bactérias que nos pululam, desde a cabeça até ao intestino, daí eu dizer que nós somos seres evidentemente estrangeiros, não é? Porque nosso é só 1%, DNA está praticamente todas as bactérias, equilíbrio dessas bactérias, depende essencialmente do estilo de vida, não só do alimento que ingerimos e que pode inflamar ou mesmo tornar mais permeável o intestino, onde o alimento vai parar, todas as outras situações, não só do higiene oral, como próprias outras situações que podem realmente modificar tudo isso, como ter uma noite mal dormida, um desequilíbrio hormonal, a glicação das proteínas, o stress oxidativo não combatido convenientemente e o declínio hormonal, que é uma coisa que ainda faz muita confusão às pessoas, mesmo em relação aos meus colegas, que eu entendo como é que é possível, no século XXI, ainda haja quem ponha em questão a vantagem gigante como reequilíbrio hormonal bem planeado, bem vigiado, de uma forma correta, que pode induzir em alguém que o faça. Ou seja, estamos a falar de envelhecimento, temos de falar essencialmente de 4 coisas: combater o stress oxidativo, combater a glicação das proteínas, combater o encurtamento dos telómeros e exatamente
repor as nossas hormonas, começar a partir de determinada idade, 25 anos, começa a ir abaixo, 1 a 2% ao ano. Se nós formos estes 4 targets e tivermos a ideia que tudo tem a ver com o nosso estilo de vida, mais de que estamos preocupados com aquilo que pode entrar na constituição do nosso organismo, entrando pela boca ou entrando por onde quer que seja, é um passo grande que damos e poderemos, diria, redefinir a medicina, que é uma coisa que se impõe com urgência que aconteça, redefinir a medicina e não estarmos tão preocupados em chamar nomes à medicina como chamamos, ou chamamos holística, ou chamamos funcional, ou chamamos integrativa, ok, fazemos um esforço tremendo para tentar pôr nos eixos aquilo que descarrilou a partir de 1910. O que há que dizer, o que há que ser bem claro, é que medicina só há uma, nem é funcional, nem infuncional, nem é integrativa, nem é integrada, nem coisa que faz, nem tem que ser só uma. A medicina é a medicina. E pensar sempre que aquilo que mais importa, aquilo que mais soberano é a clínica, é a observação do doente, é a auscultação dos sinais e sintomas e ouvir a pessoa desde a cabeça até cá abaixo. E, logicamente, terem atenção aos elementos complementares de diagnóstico, que são vitais, são muito importantes e vital, mas não se esquece de ter sempre presente que os exames complementares de diagnóstico, como o nome indica, são complementares do diagnóstico, que é a clínica. A clínica que é soberana. Olhar para a pessoa, entender a pessoa, tocar na pessoa, ver se tem as mãos frias, inclusive, saber se há algum sinal de hipotiroidismo em todas as situações ou não, ver a pessoa como um todo, por interagir com ela e perceber aquela realidade, o seu histórico pessoal, familiar, se é uma pessoa que sofreu, se é uma pessoa que não sofreu, se é uma pessoa satisfeita em casa, no emprego, ou seja, olhar para a pessoa como ela é, e só depois pensar então nos exames que possa pedir e ajudar a aperfeiçoar a ideia de relação ao diagnóstico dela. Manel, só aqui para terminar, 3, 4 conselhos práticos, realmente práticos e são acessíveis a todos, práticas que as pessoas podem ter diariamente então para cuidar da longevidade delas. Muito bem. Primeiro, pôr em causa e não aceitar de mão beijada todo aquilo que houve. Filtrar com a razão, ter sentido crítico, ter espírito crítico e equacionar. Lembrando sempre que o psicólogo Matias Lesman diz que só 10% das pessoas é que põem em causa aquilo que ouvem e procuram esclarecer-se em relação a esses temas. 90% das pessoas, independentemente do seu nível cultural, aceitam de mão beijada aquilo que ouve e, não questionando aquilo que ouve, pratica, às vezes da maneira mais tola possível, mas não faz nada. Matias Lesman, não posso concordar mais com ele. Chamar a atenção para isso. Em segundo lugar, lembrar também que tudo passa pelo estilo de vida. O estilo de vida é que condiciona a saúde da pessoa. Lembrar que antes da doença há a saúde. E se nós olharmos para as estratégias que podem melhorar a saúde da pessoa corre o risco de precisar de ver uma mata branca. De ver uma mata branca, se calhar tem que ir ver um canal do Netflix qualquer. Ter presente que a pessoa só depende dela, o não é disso. Não posso esquecer nunca de uma hormona que tem um nome errado de vitamina, que é a vitamina D, que eu não posso ter esta oportunidade de dizer, aquilo que o relembrar, aquilo que o fantástico Cícero Coimbra, um dos maiores pesquisadores mundiais de vitamina D, dizia em São Paulo, 13 de janeiro de 2013, numa conferência. O homem dizia o seguinte, neurologista, o homem dizia assim, se toda a gente tomasse 10 mil unidades internacionais de vitamina D, os grandes grupos farmacêuticos levavam um rumo de 40%. Isto para chamar a atenção a importância gigante que aquela hormona erradamente chamada vitamina tem na prevenção da doença, estimulando os principal marcador do sistema imunitário, com tal importância relevante que níveis otimizados de vitamina D. Análise que é 25 HD, níveis acima de 80 nanogramas por mililitro, não vou dizer que ninguém assim pode ficar doente, pode ficar doente na mesma, mas tem muito mais probabilidades, muito menos probabilidades de ir abaixo de viver o seu tempo com saúde. E depois, logicamente, sabemos que 80% de sistema imunitário está no intestino, ter cuidadinho com aquilo que come e que inevitavelmente vai lá parar abaixo, entrando pela boca, e tendo a boca não podemos está bem trabalhado, de maneira a lograr a sua justiça, mas
E tudo quanto a gente come e parar ao intestino, sabendo que 70%, 80% do intestino vital está no intestino, então o conceito que se dá à pessoa é pense 2 vezes antes de meter o que quer que seja pela boca abaixo, porque vai lá parar abaixo, se for algo que aumenta a permeabilidade do intestino que o inflama, não é assim um grande serviço que está a fazer ao seu sistema imunitário, logicamente pode adoecer com mais facilidade. E depois, logicamente, a cabecinha, saúde mental, não é? Física, mental, espiritual e social. Dormir bem, técnicas de lidar com o stress, não é acabar com ele, caramba. Se não houvesse stress, nada podia bem. Se não tivesse um bocadinho estressado, ainda daria maior número das maneiras vezes que eu estou a dizer. Portanto, o stress é fantástico, só temos que ter estratégias de lidar com ele. E são tudo coisas fundamentais que nos ajudam a melhorar o nosso sistema imunitário e a sermos, de algum modo, um pouco menos infelizes. Obrigada, Manel. Muito obrigada pela sua participação, um grande beijinho e o resto um bom dia para si. Vamos continuar aqui. Obrigada. Um abraço grande aos presentes e aos que vão vir aí grande e vão vir por Rodrigo e eu venho agradecer e os restantes. Obrigado. Obrigada. Um abraço, Manel. Grande, obrigado. Vou aproveitar, não ia começar por ti, mas vou aproveitar pela conversa que o Dr. Manuel Pinto Coelho estava a ter, porque realmente ele referiu várias vezes a saúde oral, porque realmente muita coisa começa pela boca, não é? E realmente nós alimentamos-nos pela boca, respiramos pelo nariz e pela boca. Portanto, as pessoas às vezes desvalorizam muito realmente a importância da saúde oral no seu impacto da nossa saúde global. E, na verdade, a saúde oral impacta e muito na saúde global, certo? Completamente. Mário, antes de mais, queria te dar os parabéns por este evento, por todo o teu percurso e aquilo que simbolizas neste momento. É um orgulho enorme para mim, como teu amigo, ver-te nesta posição. Desejo o maior sucesso e gostamos muito da intervenção aqui do nosso querido amigo. Efusiva? Sim. Sempre. E obrigado também por incluires a saúde oral neste painel. A boca, muitas vezes esquecida, tanto de outras áreas da medicina, e os próprios dentistas também não gostam de se ligar a outras áreas. Eu acho que tudo fica sempre um bocadinho à parte. Se bem que cada vez mais estamos a perceber que os médicos não podem estar cada um na sua bolha e que esta medicina integrativa, que deve ser a medicina, a que chamamos medicina, não é? Exatamente. A que chamamos medicina, foi uma boa observação. Não é só medicina. Foi uma boa observação. Não é só medicina biológica, não é só medicina holística. Qual é a medicina que não é biológica? Toda a medicina é por si biológica. Às tantas, temos que encarar realmente de uma forma complementar e global, e temos que olhar para o paciente como um todo, não é? E tudo começa na boca, como tu estavas a dizer, e bem. Eu costumo dizer que a boca é como se fosse o portão da nossa casa, ou a porta da nossa casa, e através da boca consegue-se ver como é que está a saúde geral do paciente. Mas é engraçado que muitos pacientes não têm esta noção. Uma parte das pessoas tem uma gengiva inflamada, tem uma doença periodontal, e eu pergunto, como é que está o resto da sua saúde? E a pessoa diz, o resto estou ótimo. É só aqui, só tenho só esta periodontal, tenho os dentes com muita mobilidade. Ou seja, a boca está a refletir que aquela pessoa está num estado grande a nível inflamatório, não é? Está a dar sinais de alerta e a pessoa quer separar a boca do resto do corpo. Às vezes a doença pode começar no corpo e manifestar-se na boca e vice-versa? Sim, pode ser bilateral. Pode ser bilateral. Eu acho que a boca manda informações para o corpo e vice-versa. Assim, não nos podemos esquecer, como o Manel falou e bem, da parte do microbioma, da parte de todos os micro-organismos que nós temos no nosso corpo e que temos na boca. E a nossa boca tem que estar realmente saudável, tem que estar em equilíbrio. As bactérias têm que cá estar a fazer o seu trabalho para proteger depois o nosso organismo. Nosso é muito organismo. interessante estás a dizer isso, porque é algo que eu nunca tinha refletido, que é, fala-se imenso sobre o intestino e as bactériazinhas e a microbiótica, como estávamos a falar, mas nunca ninguém referiu isso sobre a boca. E, na verdade, se pensarmos bem a quantidade de bactérias que nós temos dentro da boca, especialmente quando dormimos e acordamos de manhã, o nosso corpo teve a fazer um processo de desintoxicação e nós temos a nossa boca cheia das bactérias e de tudo aquilo que o corpo teve a limpar. E muitas das pessoas acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é beber um copo de água e lavam as bactérias de novo para dentro do corpo. Realmente porque acho que há uma falta de informação
sobre estas questões relacionadas com a boca que são tão importantes. Por isso é que eu decidi colocar este tema aqui, que eu acho que é mesmo importante. As pessoas acham que os dentes é só a boca, a gengiva e a língua. É só para sorrir. Que a saliva está ali, mas nem percebem qual é que é o sentido. Mas a saliva é, sem dúvida, além de lubrificante, também um veículo para as bactérias estarem na nossa boca e nos protegerem de invasões e de estados que possam antever a doença, não é? E é realmente muito importante nós começarmos a prestar atenção a esses sinais e perceber que as bactérias que estão na nossa boca, se não forem as mais saudáveis, podem causar problemas noutros órgãos-alvo, pulmões, coração e afim. E vemos casos de doenças cardíacas em que as bactérias que estão presentes depois em válvulas da AVCs e etc. São bactérias orais. Imagina. Portanto, cada vez mais se torna importante nós percebermos quais são essas bactérias e não é só falar eu posso ter aquela bactéria A ou B, não. Irmos perceber como é fazer um screening e perceber quais são as bactérias que estão naquele tipo paciente. Que cuidados é que as pessoas todos os dias devem ter? Testar o seu microbioma oral. As pessoas acham faz-se? Como testamos o nosso sangue, através de uma análise sanguínea, pode-se fazer um teste do nosso microbioma oral, como se faz do microbioma intestinal. E de quanto é, sei lá, faz-se quê? Uma vez por ano, de 6 em 6 meses? Qual é que é a tua indicação? É assim, acima de tudo costumamos fazer quando sentimos que há algum desequilíbrio naquele paciente. Não é? Mas é algo que eu aconselho a toda a gente, porque pode-se, acima de tudo, prevenir, como estavas a dizer e bem. E que tipo de cuidados no dia-a-dia que as pessoas devem ter para que as bactériazinhas estejam ali impecáveis? Claro que temos que ter uma boa escovagem, com uso de fio dentário. Falaste que a pessoa acorda e bebe o seu copo de água. É muito importante a escovagem após o acordar, ou ter sempre o cuidado de não escovar os dentes logo após as refeições, que é uma coisa muito típica. Acordo, tomo um pequeno almoço, logo a seguir vou escovar os dentes. Não, devemos esperar pelo menos cerca de 30 minutos após comermos. Escovamos de manhã, quando acordamos, não é? Porque convém limpar a boca por causa de tudo o que... E ainda para mais, muitas vezes, durante a noite, a nossa boca pode secar um bocadinho mais, podemos abrir com a boca aberta, ou seja, há sempre mais tendência para termos a boca mais seca, com mais bactérias, portanto, faz todo o sentido uma escovagem matinal, tal como uma escovagem também antes de dormir, e, acima de tudo, também muito cuidado com o pH da nossa boca. Com o pH, por exemplo, quando bebemos bebidas mais alcoólicas, mais ácidas também, que nos baixam o pH, tudo o que é ácido, quando comemos baixamos sempre o nosso pH. Portanto, aquela coisa de eu vou comer de 2 em 2 horas, não deixamos o pH da nossa boca repor, ou seja, isso também não é correto. Ok, olha, não sabia disso. Eu estou sempre a dizer para não estarem sempre a comer, porque o corpo não precisa de sempre estar entupido de alimentos, não é? O nosso corpo precisa de gerar a sua energia. E estavas a falar da alimentação. A alimentação tem um impacto direto na saúde oral. Que alimentos é que tu achas que devemos mesmo evitar ou aqueles que devemos promover para uma boa saúde oral? Assim, eu vejo muitas vezes na minha prática clínica, acima de tudo vejo maus estilos de vida, não é? As pessoas que me estão aqui a ver hoje, eu acho que já estão num outro patamar, não é? Estão num outro caminho, numa outra transição, com uma outra consciência, mas as pessoas comem muito mal, não têm a mínima noção do impacto que o alimento faz no seu corpo, não é? Como o Manel dizia, o alimento é o melhor medicamento natural que nós podemos tomar, é a forma de nos cuidarmos, de potenciarmos a nossa energia e o nosso organismo para combater contra tudo. Quais é que são os piores? Assim, aqueles mesmo que destroem todas as possibilidades de uma boca saudável. É óbvio tudo que é doce. Tudo que é doce. Tudo que é quase tudo hoje em dia, processado, tudo cheio de açúcar. Todos os açúcares, fritos, tudo aquilo que faz mal ao nosso corpo, faz mal também aos nossos dentes, porque vai alterar o nosso microbioma mais uma vez, vai alterar o nosso equilíbrio. O que é que faz bem? Eu diria que todos os alimentos que nos tragam cálcio, vitamina C, vitamina D aqui, fundamental mais uma vez, o magnésio. Portanto, também é muito importante. Também é importante para a saúde oral? Os ômegas, o ômega 3, ou seja, depois claro que são aqueles alimentos todos que nós conhecemos, o peixe, os legumes. E a língua?
a língua. As pessoas falam sempre dos dentes, mas a boca não é só dentes, não é? A língua também deve ser escovada. É algo Fala-se importante. muito sobre a raspagem da língua também de manhã. Também deve ser escovada. E a língua tem muito significado, e se formos ainda por cima para a medicina chinesa, conseguimos ver quase tudo através da língua. Através da língua, é Eu verdade. gostava de saber mais da língua e de fazer um curso em breve para aprender, porque acho que é muito interessante e fico fascinado com como é que a medicina chinesa, eu acho que a medicina chinesa está muito mais avançada que a própria medicina convencional. É muito mais antiga, e realmente acho que faz sentido fazer aqui uma conexão e que os médicos mais convencionais ou ocidentais estudem um pouco da medicina chinesa. Acho que o interessante nisto tudo é nós podermos complementar a nossa prática e o nosso conhecimento com outras áreas. E aquilo que tu estás a fazer aqui é realmente juntar especialistas de várias áreas, porque não é só a saúde oral que vai viver sozinho, que vai fazer um paciente saudável. Se o paciente não dormir bem, vai estar completamente desregulado e depois vai ser uma bola de neve. Se não tiver uma boa genética, hoje em dia já a epigenética também trabalha muito nesse sentido, e acho que falar sobre isso com certeza. A minha paixão é epigenética. Não querendo sair da conversa aqui com o Hugo, mas já que estamos a falar sobre o sono também e sobre a genética, o sono impacta também numa saúde oral? Uma pessoa que dorme mal pode de repente começar a ter questões, porque baixa a imunidade, não é? A pessoa não descansa bem, baixa a imunidade, vai impactar no corpo todo, na verdade. Sim, não será só na saúde oral, mas tenho que agradecer também primeiro o convite, muito obrigada, e estar no meio de médicos como psicóloga é muito importante. Há também muitas vezes esta visão muito segmentada, não é só na própria medicina, em que os profissionais de saúde articulam um pouco uns com os outros e, de facto, olhando para a saúde física ou mental, não apenas como a ausência de doença, e pegando nesta ideia que ouvimos muito interessante logo no início, de que precisamos de trabalhar muito mais na prevenção e nesta aquisição de conhecimento e mudança de estilo de vida, diria que enquanto psicóloga terei algo a dizer sobre isso e espero contribuir com algumas ideias. Sobre o sono, concretamente, que é também a minha área de eleição, em estreita ligação sempre com a saúde mental, claro, como psicóloga que sou. O que é importante dizer? Primeiro, que é assim uma espécie de PPR, dormir bem. Portanto, quando nós protegemos o nosso sono, estamos aqui a falar de longevidade e realmente não só vamos prevenir problemas de saúde oral, como outros, até do ponto de vista de algumas manifestações que estão cá em potencial genético e que podemos proteger se tivermos um bom estilo de vida, incluindo hábitos adequados de sono. E reparem que eu digo adequados, eu não estou a dizer dormir X horas, porque podemos falar um pouco sobre isso, mas sabemos perfeitamente que o número adequado de horas ou a forma como dormimos vai ser adequado para cada pessoa, ou seja, é diferente entre pessoas e vai sendo diferente ao longo da vida. E, portanto, uma coisa muito importante seria as pessoas também não aceitarem toda a informação que se vê por aí fora, e hoje em dia há muita informação sobre o sono, em todas as idades. O sono dos bebés, então, é assim uma área que tem muita informação. Nem sempre essa informação está adequada para aquela pessoa. E em termos do estilo de vida saudável, estava aqui a pensar, ao ouvir-vos, que sem dúvida que é importante promovermos um estilo de vida saudável, mas há aqui fatores de natureza cultural, socioeconómica, familiar, até de personalidade, que vão impactar ou vão dificultar ou facilitar a adoção desse estilo de vida saudável. De maneira que eu diria que também será fundamental pensarmos o que é que nós poderemos fazer, ou deixar aqui como conselho, para que as pessoas, independentemente da situação em que se encontram, consigam mudar aqui um pouco a perspectiva em relação ao seu estilo de vida e que ele passe a ser planeado e o princípio da nossa vida, não é? No sentido de escolhermos quem deixamos entrar na nossa casa, por exemplo, e portanto escolher bem o que comemos, a que horas comemos, quando é que dormimos, não é? No sentido de respondermos a uma necessidade física e biológica e não de encaixar o estilo de vida no espacinho que fica livre daquilo que nós achamos que temos que fazer ou que socialmente nos é imposto, não é? Em relação ao sono, eu, por exemplo, ouço muitas vezes esta ideia, por exemplo, ir dançar, ir divertir-se, não é? E as pessoas associam muitas vezes isso a estar acordado até tarde ou privar-se de sono.
Porquê? Quer dizer, mas Que é que isso tem que ser feito num horário... Socialmente temos muito esta ideia, não é? Que as nossas recompensas, e em termos de saúde mental, irão falar mais tarde sobre isso, faz muita falta celebrarmos, festejarmos as nossas conquistas, mas se pensarmos bem, muitas vezes a forma que nós arranjamos de celebrar as coisas boas da vida é fazer coisas que nos fazem mal. Comer mal, dormir mal, não é? É deixar de dormir, é comer doces, enfim. É engraçado. É engraçado. Check-in tudo. Vou partilhar até com vocês, é tão engraçado estarmos a ter esta conversa, porque eu anteontem estava ao telefone com a Ana Garcês, que vamos depois ter a seguir da nutrição, e estávamos as duas a falar sobre a relação da nutrição, depois já vamos falar sobre isso, mas só por curiosidade, sobre a relação da nutrição com as emoções. E eu estava-lhe a dizer exatamente a ela, disse, olha, eu agora, como não bebo álcool sequer, hoje em dia estou mesmo cada vez mais radical, eu então, quando me estresso e de repente apetece-me qualquer coisa, eu disse, o que é que eu vou comer? Vou comer um pão cheio de glúten. E depois disse assim, e isto veio a propósito de, porque é que eu penso que para compensar algo ou para celebrar algo, eu tenho que fazer algo que vai contra a minha saúde. Exatamente. Isto não faz sentido nenhum, e nós estávamos a ter as duas esta conversa, porque ela diz que ela é médica, não é? E é uma nutricionista maravilhosa, e ela diz que tem exatamente o mesmo tipo de gatilhos e que todos temos, porque somos seres humanos, não é? Nesta experiência terrena, aqui a experienciar os nossos desafios, não é? Portanto, nós não somos máquinas que vamos responder num estado perfeito. Mas é muito curioso isso que tu estás a dizer, que é, porque é que nós escolhemos sempre celebrar ou comatar os nossos desafios emocionais com coisas que nos fazem efetivamente mal? Bem, há uma componente aditiva nisso, ok? Portanto, há alguns hábitos desses que têm componentes aditivas e isso ajuda a entender um bocadinho melhor o porquê, quer dizer, não somos todos tontos, não é? Quer dizer, há realmente respostas fisiológicas que nos puxam para isso. Mas eu diria que há também aspectos sociais e culturais que fazem muita diferença. E por isso dar os parabéns a esta iniciativa na medida em que contribui para a tal prevenção e no sono eu ainda sinto muito isso, eu trabalho no sono há 15 anos e está um pouco melhor no sentido em que as pessoas já pedem ajuda profissional em alturas mais precoces das suas queixas de sono, mas ainda assim em Portugal, seja no sono ou noutra área da saúde, devem sentir isto também. Eu sinto que as pessoas são muito remediativas, lá está, concentram-se muito no sintoma ou na doença e pouco na prevenção. E eu digo muitas vezes o exemplo do dentista, porque hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já vão de forma mais rotineira ao dentista, comparado com há uns anos atrás. Estamos a começar a ver isso agora em relação à saúde mental e à consulta de um psicólogo, por exemplo, que antigamente era só no desespero, quando já tentei tudo e nada funcionou. Então lá vou ao psicólogo e com grande estigma. Sim, normalmente na minha consulta as pessoas diziam que iam ao dentista ou qualquer coisa assim, mas hoje em dia está um pouco melhor. Ainda assim, no sono concretamente, as pessoas só valorizam o sono, na maior parte dos casos, quando o perdem, quando ele é mau, quando não conseguem dormir de forma adequada e têm consequências muito negativas no seu dia-a-dia. Mas o sono impacta e muito na nossa longevidade. O sono é das coisas... Muitíssimo. Durante o sono é quando nós fazemos a nossa regeneração celular, então se nós não dormimos noite após noite, o que é que acontece no nosso corpo? Vamos lá ver, é o que é que não acontece. O que é que não acontece? Exatamente. É mais isto, ou seja, há ainda aquela ideia de que enquanto estamos a dormir não se passa nada, que é uma perda de tempo. Na realidade, enquanto estamos a dormir passa-se tudo. Tudo aquilo literalmente. que... vamos pensar que durante o dia nós absorvemos estímulos, nós no fundo produzimos um conjunto de substâncias e ao dormirmos e passar por aquelas fases do sono todas, que não vamos aqui explorar hoje, mas dizer só que o sono não é sempre igual, portanto, aquela ideia de que eu durmo como uma pedra e que dormir bem é deitar-me e acordar sem me lembrar de nada e que isso é que é uma boa noite, também tem que ser desmistificada, porque efetivamente o sono vai sendo mais leve e mais profundo ao longo da noite e tudo isso serve para arrumar, entre aspas, tudo aquilo que aconteceu durante o dia e que ficou aqui. Assim é um bocado como receber as pessoas, não é? Em nossa casa, a seguir é preciso arrumar tudo para o dia seguinte estar tudo impecável. E quando nós não dormimos bem ou quando não dormimos o suficiente, e portanto aqui interessa clarificar que é mau dormir pouco, é mau dormir demais.
é mau não ter horários regulares para dormir, portanto esta irregularidade é tão prejudicial ou mais para o nosso organismo do que a privação de sono, isso já está bem estudado. E também é mau dormir, mas, por exemplo, ter um distúrbio de sono e não o tratar, ter uma apneia de sono, ter uma insónia, ter movimentos periódicos, e também há muito desconhecimento ainda sobre esta ideia das doenças do sono, não é? Imenso, e até vou dizer, Teresa, desde há, sei lá, uns 6 anos atrás, que notava que fazia tipo uma apneia, acordava. E aquilo assustou-me imenso. Eu na altura fui fazer exames e aquilo só sinalizava que era a primeira, só fazia uma, que era quando adormecia e mais nada. Eu acho que procurei, não sei, 3, 4, 5 médicos diferentes e ninguém, ou seja, não é uma especialidade que praticamente não existe, que ainda é pouco, ou seja, se calhar agora, estou a falar se calhar há uns 5, 6 anos atrás, e eu acho que as coisas de há uns 3, 4 anos para cá mudaram muito, muito. Todas estas temáticas hoje em dia, sei lá, há uns 6, 7, 8 anos atrás era impensável estarmos aqui a falar sobre isto, as pessoas não tinham interesse. Hoje em dia estes temas têm muito mais interesse e eu acho que é por isso também as pessoas procuram muito mais, tanto a medicina dentária como a genética, como o sono, porque têm mais informação, por isso é que este tipo de eventos são importantes para trazer a informação às pessoas, mas o que eu senti na altura é que não tinha onde procurar respostas realmente e apoio. É curioso, eu sou psicóloga, não é? Eu trabalho numa área que tradicionalmente as pessoas associam à medicina e sempre senti isso, que era um dos papéis, tenho abraçado um pouco esta missão de levar para a frente a psicologia ligada ao sono. E um dos nossos objetivos é precisamente ajudar as pessoas a identificar onde é que devem pedir ajuda para aquela queixa, porque a medicina do sono ou o sono é uma área multidisciplinar e, portanto, nós temos sempre que trabalhar numa equipa onde há pessoas de neurologia, de medicina dentária, de psiquiatria, de pediatria, de medicina interna, de otorrino, de psicologia, de nutrição, de osteopatia, quer dizer, todos nós, profissionais de saúde com diferentes backgrounds, vamos ter ali um papel muito importante para corrigir alguns aspectos e garantir que o sono é de qualidade. E há também um fator muito importante, que é nas equipas que não são muito especializadas em sono e que acabam por ter que lidar com queixas de sono, seja na medicina geral e familiar ou às vezes na medicina dentária ou o que seja, quando existe até identificado e diagnosticado um problema de sono que é ligeiro, há uma certa tendência para não tratar. E vai deixando andar. E a verdade é que tratar um problema ligeiro de sono é meio caminho andado para garantir uma qualidade de vida e um bem-estar muitíssimo superior e, como tal, mais longevidade, seja direta ou indiretamente, não é? E há estudos sobre isso, até em grandes estudos populacionais, que identificam que as pessoas que dormem melhor, atenção, não é X horas, que dormem o adequado para si, são as pessoas que até ganham, no final de contas, ganham alguns anos de vida. Portanto, isto não é só, não é ficção, isto é verdade. É mesmo verdade. É mesmo verdade. E eu nunca conheci uma pessoa com 100 anos que dormisse mal. também temos este género de exemplos, não é? Portanto, sim, é um bom plano para a reforma. Hoje dorme-se muito pior do que se dormia. Provavelmente também... Hoje em dia as pessoas têm muito mais estímulos, não é? E o stress, tudo aquilo, o ritmo frenético que nós vivemos, é difícil de chegar à cama. Eu mesmo, que sou uma pessoa que tem práticas e ferramentas que tento aplicar diariamente, há alturas em que não há como me organizar um bocadinho melhor, não é? E eu sinto que chego à cama e a minha cabeça parece um computador cheio de janelas abertas que eu não consegui fechá-las antes de ir para a cama e até fico nesta agitação e neste stress e eu estou tão cansada e quero descansar e sinto sono. Mas depois o meu cérebro, eu imagino mesmo como um computador, não conseguiu fechar as pastinhas todas e desligar para dormir. Sim. E eu realmente sinto que é isto que acaba por prejudicar muitas pessoas na sua higiene de sono também. E as pessoas têm muita resistência, porque eu trabalho muito com mentoring de mulheres, e hoje em dia já tenho até muitos elementos masculinos também, portanto, mesmo os homens já estão cada vez mais abertos a este tipo de práticas também, mas o que as pessoas sentem uma resistência enorme de desligar o telefone antes de ir para a cama. E da primeira coisa que fazem de manhã, não ser ligar e conectar. E responder aos WhatsApps e aos e-mails. E muitas respondem mesmo assim, mas já terminou o teu horário de trabalho? Porque é que... Não pode ser, porque a empresa tem essa expectativa. Esquecendo o direito a desconectar. Com quem as pessoas se relacionam, os amigos, se calhar um companheiro, que ainda não é marido, é um namorado, imagina, ou namorada, tem essa expectativa. Ou seja, eu acho que de repente criou-se uma expectativa e um hábito que a pessoa está sempre online.
estamos viciados. Quer dizer, nós fizemos uma campanha engraçada no Dia Mundial do Sono este ano, com o slogan "Dormir mal sai caro", e distribuímos algumas coisas que incentivavam as pessoas a mudar o estilo de vida para um sono mais saudável. Uma coisa era um suporte do telemóvel para ele ficar a carregar fora do quarto. E parece uma coisa tão simples, e nós entregávamos e as pessoas olhavam para nós com um ar mais desconfiado, e algumas assumiam e diziam: não sou capaz. Não sou capaz. Não sou capaz, mas é isso que eu Não ouço. sou capaz, ou E a foi algo desculpa que do mudou- despertador. Foi algo que mudou tão rápido, Rápido. que eu acho que nós não temos ainda noção dos impactos a longo prazo que isto vai ter. Sim, Não é? Porque a pouco geração, sabemos. a geração dos nossos pais, já há 20 anos atrás, isto não existia. Exato. Não é? Não, era algo que era impensável, não é? E o sair do trabalho, lá está, uma pessoa saía do trabalho e acabava. E acabava. Ia de férias, ia de férias. Acabou. Não havia forma de contactar. Agora não, estamos constantemente ligados. As pessoas Eu não acho que ainda conseguem não temos desligar. E o ser capaz de desligar é quase uma vitória. Falo por nós também profissionais de saúde temos essa dificuldade às vezes, não é? Portanto, comentamos isto uns com os outros. Como é que foram as tuas férias? Fui capaz de desligar. Fui capaz. Total. Mas isto devia ser tão mais fácil, não é? Nós agora até já fazemos os detox digitais. Ao Por ponto que exemplo. nós chegamos, que precisamos de estipular 2 ou 3 dias para Exatamente. desconectar, porque é mesmo inacreditável, inacreditável. E realmente nós temos que começar a ter consciência disto. E era como a Marta dizia, nós ainda nem sabemos da missa à metade, do que é que isto vai impactar. Isto é tudo muito recente, muito, muito recente. Mas se nós já sentimos as coisas que sentimos agora, imaginem o que vem a seguir, porque fala-se muito das doenças degenerativas, e até depois aproveito para começar aqui a conversar um bocadinho com a Marta. Fala-se muito das doenças degenerativas, como o Alzheimer, Parkinson, muitas delas até genéticas, que já são, não é? E que cada vez aparecem, surgem mais cedo na vida das pessoas. Um bocadinho derivado também deste Até como o stress. cancro. Vemos a incidência dos cancros jovens a aumentar e não conseguir, e a genética sozinha não explica isso. Sei lá, e há tantas doenças que eu acho que aos dias de hoje nós ainda não percebemos o motivo, e que eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos descobrir que se calhar era uma coisa assim simples como estas mudanças radicais de estilo de vida que tivemos nos últimos anos. Porque a tecnologia trouxe-nos muita coisa boa, mas traz-nos coisas que nós não conseguimos avaliar. E uma delas, por exemplo, estávamos a falar há pouco, eu acredito completamente nesta medicina multidisciplinar, neste sentar-nos todos, vermos o indivíduo em todas as suas vertentes e na informação que as pessoas têm direito, mas depois nem sempre é fácil, e falou-se aqui que as pessoas devem questionar, mas a medicina deve ser baseada na evidência e nem sempre é fácil para o indivíduo comum conseguir distinguir o que é informação do que é desinformação, porque temos acesso a esta coisa global que é A internet. informação e fontes Por todo lado, que às vezes também e o que é mais. válido e o que é que não é. Isso também é perigoso, e temos que saber que sim senhora, devemos parar para pensar, mas temos que ir a boas fontes, e nem sempre é fácil distingui-las das más fontes, e é muito perigoso e pode ter consequências muito perigosas. Depois fala-se muito que a nossa saúde está dependente de nós, não é? E daquilo que pomos, e sim, estes pilares são essenciais. Saúde oral, o sono, a alimentação, são pilares essenciais para a saúde de todos nós. Mas há uma parte que é genética. É a nossa herança. Que é a nossa herança, é a nossa predisposição, e é nisso que se fala cada vez mais quando se fala numa medicina personalizada, não é? Olhar para um indivíduo e perceber, ok, este indivíduo tem um risco diferente daquele indivíduo, portanto as medidas que eu aplico a este, se calhar não são as mesmas que vão funcionar para aquele, se calhar tem que ser mais agressivo, se calhar tem que começar a idades mais jovens, se calhar tem que fazer coisas diferentes, e isso é algo que até há muito pouco tempo também nós não conseguíamos estudar, e que felizmente a tecnologia também nos está a trazer. Então, o que é que tu sugeres? Por exemplo, que as pessoas deviam começar a ter mais consciência e conhecer bem, por exemplo, a história da família, porque eu acho que isto é super interessante. Às vezes nós, até fala-se muito até na parte sistémica, que não tem muito a ver aqui, mas que se fala da questão de conhecermos verdadeiramente a nossa família, mas tipo, quais é que são as tendências deles, o que é que aconteceu, eu acho que nos vai ajudar a ter uma consciência daquilo que nós podemos vir a trabalhar como prevenção no nosso estilo de vida, não é? Porque se eu tenho uma família que sempre teve tendência ao cancro, por exemplo, se calhar eu tenho que ter um determinado tipo de cuidados, não é? Para poder prevenir isso. Sim, sim. E também já há testes, que é isso que eu gostava que tu falasses também aqui um bocadinho, já há formas de nós vermos se estamos com essa...
com existe essa predisposição, sim, sim. com essa predisposição ou não, ou se até já podemos ter células que já se estão a manifestar. Gostava aqui que desconstruísse aqui um bocadinho, porque isto é sempre um bocadinho mais técnico e as pessoas não entendem. São várias vertentes giras e eu vou tentar simplificar para percebermos. Nós temos várias maneiras de olhar para a genética, não é? Nós pensamos muito na genética, e a genética que eu faço na minha clínica ainda é uma genética muito baseada a informação, as enciclopédias que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, de uma forma muito estanque. E, efetivamente, a informação que vem lá é super importante, mas vai sendo mudada ao longo da vida. Mas falando dessa que nós herdamos, essa sim, é essencial nós sabermos, ok, na minha família há histórias de cânceres em idades jovens, há histórias de doenças neurodegenerativas em idades jovens. Normalmente quando falamos de idades jovens é abaixo dos 50 para câncer, abaixo dos 60 para as doenças degenerativas. Então devo estar alerta, porque a maior parte das doenças, e há este equilíbrio que nem sempre é fácil de perceber, não é? Nós vemos as doenças que são muito causadas pelo ambiente, as doenças que são causadas pela genética, assim em polos opostos. E as doenças que são causadas pelo ambiente, o sono vai ter importância, a idade vai ter importância e, portanto, há muitos erros que se vão acumulando ao longo da vida que se vão manifestar pela idade. Nós pensamos numa doença genética quando o tempo não teve tempo para atuar, não é? Se nós não temos tempo suficiente, temos um indivíduo com cancro aos 30 anos, se temos um indivíduo a desenvolver Alzheimer aos 50 anos, não era expectável. Então aqui olhamos mais para este componente genético e para a parte genética. Mas cada vez mais começamos a ver aqui os cinzentos que existem no meio e é aqui que entram efetivamente muito a epigenética. A epigenética é uma forma de nós percebermos que aquele livro que nós temos desde o início não está a ser lido da mesma forma em todas as células, faz todo o sentido, não é? Eu tenho uma célula que é uma célula cardíaca, tenho uma célula que é uma célula nervosa, portanto, eu tenho uns post-its, tenho umas anotações que me dizem, não, olha, esta enciclopédia nestas células, eu vou ler desta forma e daquela. E isto é causado pelo ambiente. As células no início, nós temos uma célula, divide-se em duas. O ambiente que está nesta não é exatamente igual ao desta. Esta vai tendo umas anotações que esta não tem e por aí fora. E vão se diferenciando e vão tendo anotações diferentes. Mas depois, ao longo da vida, elas vão continuando a adquirir esta noção que o nosso DNA também aprende. Aprende, memoriza, o ambiente em que vivem é muito aprende, importante. memoriza e vai responder ao ambiente de acordo com isso. E isso é muito o que esta epigenética explica. E há uns tempos era muito difícil de estudar, cada vez mais temos ferramentas para estudar epigenética e começamos a perceber que esta coisa do sono, do ambiente, do estilo de vida, da nutrição, impacta o nosso DNA, marca o nosso DNA e marca o nosso DNA e pode ser passado à descendência, que ainda é uma noção mais, que é nós não somos só o que comemos, somos o que comemos, o que os nossos pais comeram, o que os nossos avós experienciaram, isto vai ficando marcado no nosso DNA e portanto é muito importante pensarmos nisso. Mas quando é que nós devemos pensar em genética e em fazer estudos genéticos? Dentro da minha prática clínica e aquilo que fazemos aos dias de hoje, ainda é muito esta coisa muito extremo. Cânceres em idades jovens, vários elementos da mesma família com cancro, que nos faz pensar, ok, se calhar aqui uma predisposição genética, vamos fazer um painel para ver se naquelas enciclopédias iniciais havia alguma alteração que já foi herdada e é por isso é que há esta árvore familiar. Mas depois começamos a ter agora outras coisas, outras ferramentas que são os riscos poligénicos, que é olharmos para o DNA, em vez de estarmos a olhar para um gene, um BRCA1 e BRCA2, por exemplo, os que a Angelina Jolie tornou muito famosos, dão um risco muito alto para câncer de mama e de ovário. Olharmos para o DNA de uma forma estatística, que a inteligência artificial nos permitiu ver isso, que é vários marcadores espalhados no DNA, que em conjunto, em equipa, podem nos dar um risco que se calhar que diz que, ok, eu se calhar não preciso começar a vigilância aos 25 como as pessoas que têm BRCA1 e BRCA2, mas também não é aos 50 como para a população em geral. Se calhar com esta equipa de genes que eu tenho e esta informação genética que eu tenho, devo começar aos 30, devo começar aos 40. Se calhar a ressonância é melhor para mim em vez da mamografia ou alternado. E isto é todo um conhecimento. E depois, com a epigenética, estão a surgir ferramentas que é percebermos, por exemplo, em biópsias líquidas. A biópsia líquida é uma coisa que hoje em dia se começa a falar muito e que é o quê? Nós sempre falamos em biópsias de tecido, quando temos um cancro, um diagnóstico de cancro, uma biópsia da mama, que é mais fácil de perceber, ok? Fez a mamografia, viu-se uma massa, tinha lá qualquer coisa, vamos biopsiar. Tira um bocadinho de tecido, com a agulha, tira-se um bocadinho de tecido, avalia-se se há ou não alterações ali sugestivas de cancro. E já se fazem estudos genéticos, inclusivamente, quando é cancro, para perceber como é que aquele cancro se está a comportar, que superpoderes é que ele adquiriu e como é que nós vemos quais são os melhores escudos que vão funcionar contra aquele cancro. Mas depois o cancro vai libertando fragmentos de DNA em circulação, que nós podemos apanhar numa amostra de sangue e perceber o que é que está a acontecer ali.
E então estão a ser desenvolvidas várias ferramentas nesta biópsia líquida, adicionando dados genéticos e dados epigenéticos, que nos permitem detectar o cancro numa fase muito precoce, e já existe isto no mercado para alguns tipos de cancro, porque o cancro começa-se a manifestar desta forma até antes de haver alteração por imagem. Ferramentas para quando o cancro está lá, perceber, ok, que tipo de cancro é, a que terapêutico é que ele vai responder, e como é mais fácil porque quebra a amostra de sangue e pode ser feito de uma forma mais seriada, será que ele adquiriu resistência a esta terapêutica? Será que eu neste momento tenho que mudar a terapêutica? Será que depois de uma cirurgia ficou doença lá, residual, e chamamos isto de doença residual molecular, que pode ser diagnosticada desta forma? Será que o cancro está a recorrer, porque conseguimos compreender os mecanismos genéticos e, portanto, através destas biópsias líquidas, antes de esperarmos que haja sintomas e alterações em imagem, saber se ele está a recorrer ou não? Portanto, a genética está a crescer espantosamente, portanto já não é só o risco monogénico, que é aquele gene único que está alterado e que tem uma importância muito grande, é os riscos poligénicos também, é na prevenção, é no tratamento, e que efetivamente estou a contribuir para esta medicina personalizada, mas que lá está, mais uma vez, não se faz sozinha, permite-nos compreender melhor o risco individual de cada um, mas que depois tem que ser abordada de uma forma multidisciplinar e olhar para todas as vertentes, porque sabemos que isso também marca o nosso DNA e tem impacto no nosso DNA e vai implicar a forma como o doente vai responder ao ambiente, vai responder aos tratamentos e a sua predisposição para a doença. É engraçado, até porque o Manel no início falava sobre a questão de realmente nós não, porque eu não sou médica, não é? Mas vocês passarem mais tempo os médicos passarem mais tempo com os pacientes e conhecerem melhor a história deles. Isto é voltar um bocadinho ao que era a medicina antiga. Porque se pensarem bem, o médico de família ou o médico da terra, ele sabia tudo sobre a vida dos seus pacientes. Se houvesse um paciente que chegava com uma questão, ele já sabia, porque ele conhecia a história. Se pensarem bem, ele conhecia a história toda da família, de que tipo de doenças é que eles tinham tido, e apesar de eles não terem tantos meios como têm hoje em dia, eles tinham o conhecimento. E a genética, ainda bem que falas disso para dizer uma coisa, nós temos muito esta noção de que a genética é quase estilo bola de cristal, não é? Que a genética isto também já está tão bom que é estilo bola de cristal, uma pessoa faz e tem uma noção do que é que vai funcionar, e não é assim. Nós, aos dias de hoje, nós fazemos um estudo destes e retornam inúmeras variantes. Aos dias de hoje nós chamamos mutações exatamente porque temos inúmeras variantes, que no fundo, explica, cada um de nós temos um nome único. Portanto, falamos em variantes porque cada um de nós vai ter marcas únicas no seu genoma e que nós temos que avaliar. E estas inúmeras variantes, nós só as conseguimos interpretar de uma forma que é credível, não é? Que nos permite, se compararmos isto com a clínica do doente. Eu não consigo fazer um exame destes e valorizar tudo. Portanto, a forma como estes exames são feitos é, eu faço o exame, faço a sequenciação e depois coloco filtros. E no fundo os filtros são perguntas, que é, este doente tem isto, há aqui alguma coisa que explique isto? E portanto sim, é muito importante conhecer o doente. Mas também há outra área que nós estamos a começar a perceber, por exemplo, na predisposição para cancro. Uma das coisas que se fala muito agora nós baseamos muito na história do indivíduo, não é? Se teve cancro, que tipo de cancro é que foi, em que idade é que foi, se tem história familiar. Mas começamos a perceber cada vez mais que muitas vezes, seguindo estas guidelines todas e isto, metade da predisposição para cancro nós não chegamos lá. Porque às vezes a pessoa não conhece a história familiar, porque não tinha os dados todos, e então começamos, apesar de tudo, e disto que eu disse antes, a ter cada vez mais uma tendência para fazer uma medicina de, por exemplo, no cancro, um rastreio, não é? Usar a nossa genética também para rastreio, e este equilíbrio entre as duas coisas, entre o conhecer bem o indivíduo, mas saber que se calhar não conseguimos conhecer tudo, e às vezes justifica fazer o teste na mesma, e saber os riscos do que é que pode resultar do teste, o que é que significam os resultados, mas todo este equilíbrio às vezes ainda não é fácil. E por isso sim, eu recomendo que as pessoas na dúvida vão a uma consulta de genética, exatamente até para perceberem isto, fazermos todo este aconselhamento pré-teste. Não adianta estar a fazer testes às seguras e mandar para um sítio qualquer. Só porque sim, agora virem coisas que depois não conseguimos valorizar e não sabemos interpretar e resultam em mais ansiedade do que respostas. Sim, aconselho, havendo dúvida, que as pessoas procurem consulta e saibam o que esperar do teste, saibam o que é que o teste lhes pode oferecer e o que é que pode não oferecer, e os buracos que ainda vão ficar, porque isso também é importante. A nível de prevenção, assim para terminarmos, o que é que tu aconselhas? Porque as pessoas às vezes, eu acho que se esquecem muito, só quando se sentem doentes é que vão fazer análises e vão fazer exames. Eu acho que as pessoas ainda não têm mesmo o hábito de fazer um check-up, pelo menos anual. Acho que é algo que devíamos também tentar promover, porque eu sinto que as pessoas
Apesar de que é engraçado porque os próprios seguros hoje em dia já aconselham, eu passo a vida a receber e-mails no fim do ano, do meu seguro pelo menos, a dizer oferecemos um check-up, ou seja, já promovem um bocadinho as pessoas fazerem um check-up anual para ver se está tudo ok. Porque eu acho que há uma resistência ainda muito grande, as pessoas só quando ficam realmente doentes é que se lembram de ir fazer umas análises. E a genética tem essa particularidade, que eu própria como médica é um grande desafio, que é, nós antigamente só conseguíamos fazer diagnósticos clínicos, e mesmo quando falávamos de doenças graves, genéticas, havia um luto progressivo, não é? Por exemplo, estou a pensar nas doenças graves nas crianças. Uma pessoa, pronto, tinha um filho que tinha um problema, até chegarmos ao diagnóstico se calhar passavam 8, 10 anos, que era o normal, e havia um luto progressivo daqueles pais. A genética hoje permite-nos fazer diagnósticos às vezes antes da doença se ter expressado completamente, e isto é um desafio também muito grande, mas há grandes vantagens em ter diagnósticos genéticos precoces, mas temos que encontrar este equilíbrio. Mas falaste das seguradoras, e em relação até isso eu sinto muita diferença, que antigamente a genética era quase uma excentricidade. Para que uma pessoa ia fazer testes genéticos para não havia nada a oferecer ao doente? Até os médicos tinham alguma resistência, que é para que eu vou pôr essa batata quente no colo do doente, pois não tenho nada para lhe dar em relação à predisposição para cancro. E cada vez mais as seguradoras, nos Estados Unidos funcionam muito mais com seguradoras, isto é muito mais forte, eles apostam seriamente nisto, em ter estes diagnósticos antes, seja da predisposição para cancro, seja da probabilidade de um casal ter filhos com doenças genéticas. Portanto, conhecer estes riscos, porque é esta prevenção que vai permitir que depois não se tenham gastos gigantes mais à frente, e portanto sim, a genética traz-nos essa ferramenta que nós devemos usar mais, e portanto as pessoas devem estar atentas aos seus antecedentes familiares, e quando não os conhecem e ainda assim se quiserem fazer um teste, aos dias de hoje existem testes que já se justificam, mesmo nisto, por exemplo, nos casais que... eu acho que daqui a uns tempos nós vamos nos perguntar como é que nós não fazíamos mais isto. Aos dias de hoje é possível sabermos se somos portadores de doenças genéticas e se o nosso parceiro é portador de uma doença genética que em conjunto acarreta uma doença super grave à descendência. E nós na Europa ainda estamos um bocadinho resistentes, já há recomendações para sim, aconselhar qualquer pessoa com um projeto parental saber que existe este tipo de testes, mas acredito que vocês... que estão todos nesta área da saúde, que se calhar não sabiam que este tipo de testes existia. E ainda há um desconhecimento muito grande. E felizmente sim, a genética está-nos a dotar de muitas ferramentas preventivas e que as próprias seguradoras já percebem isso. Que são importantes e, portanto, acabam por também ajudar no sentido de fazer esses testes. Bem, o nosso tempo está mesmo a terminar, podíamos estar aqui horas e horas e horas a falar destes temas, aliás, cada convidado destes merecia 1 hora só para poder falar de tudo aquilo que nós adoraríamos saber, mas infelizmente o nosso tempo está a acabar. Vou-vos só convidar a que deixem uma mensagem cada um de vocês, dentro da vossa área, obviamente, sugestão do que é que as pessoas podem fazer como uma prática para todos os dias cultivar a longevidade na vida deles. Vamos começar pelo Hugo. A minha é fácil. A tua é fácil. É fácil. Abrem os dentes. Não. Eu acho que a parte de todas as técnicas de higiene oral que já são pressupostas, é realmente de estarem atentos à boca em si, que como um sinal de como é que está o nosso corpo, o nosso organismo. Acho que acima de tudo é ligar a boca ao resto e não se esqueçam realmente do equilíbrio, que tudo o que pomos na boca pode influenciar positiva ou negativamente o nosso organismo. Obrigada. Em relação à genética e longevidade, não posso deixar de falar da epigenética, portanto esta noção que efetivamente o nosso DNA vai guardando as experiências que vive e vai marcando o DNA e que envelhece o DNA. E sabemos que sim, há muitas marcas epigenéticas associadas e até há cocktails agora epigenéticos para rejuvenescer, que seria todo um outro assunto. Mas sim, é importante lembrarmos que o nosso estilo de vida marca o nosso DNA e envelhece o nosso DNA e, portanto, sim, devemos olhar para nós como um todo e não nos esquecermos disso. Teresa? A minha é fácil, falou-se aqui imenso de check-up e a minha recomendação é fazer um check-up ao sono de forma sistemática, com a ajuda de profissionais de saúde formados nessa área, que permita também perceber até do ponto de vista genético qual é que é a nossa predisposição para dormir mais cedo ou mais tarde nas 24 horas, que é outro tema que também não se falou aqui, do cronotipo e do nosso ritmo circadiano.
no sentido de ajudar as pessoas a ter um comportamento no dia-a-dia que seja mais ao encontro das suas necessidades de sono e não forçar o sono àquilo que dá jeito. E ensinar as pessoas a dormir bem desde pequeninas, porque os hábitos de sono vêm também de pequeninos. Portanto, quanto mais cedo nós começamos a dormir mal e pouco e a não proteger o sono, mais facilmente vamos desenvolver problemas de sono e outros problemas de saúde física e mental que estão associados à má qualidade de sono, como inclusive problemas neurodegenerativos que podem ser acelerados e aparecer mais cedo quando as pessoas têm um mau sono. Portanto, sim, proteger o sono. Muito Sempre. obrigada a todos pela vossa presença aqui e espero que tenham todos tirado as notinhas todas que tinham que tirar, porque realmente são ferramentas e conhecimento, tudo aquilo que é importante realmente para termos uma vida longa, mas saudável e feliz, porque é que nos vale ter uma vida longa e estarmos sempre doentes? Nada, não é? Portanto, vamos todos cuidar de nós, ter práticas realmente que promovam a nossa saúde e o nosso bem-estar e vamos aqui continuar, vamos fechar este painel e vamos começar em breve, dentro de 10 minutos, vamos começar o próximo painel, que é o painel sobre a menopausa. Portanto, meninas e meninos, porque os homens também têm que saber tudo, que é para cuidarem das suas mulheres, com muito amor. Vamos começar o nosso painel da menopausa então dentro de 10 minutos, com a doutora Ivone Mirpuri, com a Daniela Coimbra e com a Tamar. Fiquem desse lado. Até já.